Paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para trazer o resumo da nossa lição, nosso estudo bíblico. Estamos finalizando mais um trimestre, graças a Deus, apesar de toda essa pandemia, né? Os nossos superiores, nossos líderes viram a importância que é o estudo bíblico e mantiveram, né, esse canal, onde estamos podendo vivenciar, aprender a palavra do Senhor. Espero que esteja sendo de grande proveito para todos. E estamos aqui para dar continuidade agora na nossa 11ª lição desse trimestre, né? Temos como título A Ética do Reino de Deus. Quero fazer uma leitura com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, o que é a ética? Nessa lição vamos falar da ética do reino de Deus, ou seja, a ética ensinada na Bíblia, a ética que o Senhor ele nos deixou como ensinamento através da sua palavra. Na Wikipédia, né, fala que ética é o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. Ela vem do grego ethos e significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônimo de moral. Do latim mos mores, que serviu de tradução para o termo grego mais antigo, significando também costume e hábito. Então, o que nós vamos falar hoje é justamente sobre os padrões, né? Os direitos, os valores, aquilo que nós defendemos como valores essenciais, valores que não são relativos. Precisamos entender que a ética cristã, a ética do reino de Deus, ela não é relativa. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso padrão. E nela nós vamos encontrar respostas, vamos encontrar direcionamento para qualquer questionamento, seja ele de qualquer gênero, de qualquer modalidade. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a ética. Não a ética que o mundo defende, mas a ética bíblica, a ética de Deus, a ética do reino de Deus. Temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é identificar a ética do Sermão do Monte. Né? A gente sabe que os evangelhos, lá no livro de Mateus, capítulo 5 de Mateus, ele vem trazer as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus. Então, vamos identificar essa ética do Sermão do Monte, mas vamos nos deter às bem-aventuranças, certo? Também vamos demonstrar a atualidade desse sermão. Tá? Lembrem que o Sermão do Monte ele foi mencionado por Cristo há mais de 2000 anos atrás. Mas, mesmo assim, os ensinamentos, o conteúdo, aquilo que tem para a nossa vida, ela continua atual, continua servindo para a nossa conduta. E o terceiro objetivo é expressar a relevância em fazer a diferença na sociedade. Então, vamos entender o que é ser diferente, né? Ser diferente, será que é ser um ET, né, um extraterrestre, alguém que é anormal? Não, mas vamos entender que diferença é essa que a Bíblia nos ensina. Leitura bíblica, vocês vão encontrar, não vamos fazer ela, mas vocês vão encontrar no livro de Mateus, capítulo 5, os versículos do 1 ao 12. Então, peguem esse texto em casa, tá certo? Para vocês lerem com mais cuidado. Para dar início à nossa aula, né, vamos entender o que significa o termo bem-aventurado. Ele vem do original, a palavra Macarius, né, que significa plenamente satisfeito. Então, ser bem-aventurado é ser mais do que feliz, é ser pleno, é estar em sua totalidade de satisfação. Então, esse termo que significa bem-aventurado. Então, durante essa aula, vamos entender como esse reino funciona, né? O que é mais importante e qual a diferença dele para com o nosso mundo.
o cristão, ser cristão é andar na contramão do mundo. Por que na contramão? Observamos na nossa sociedade que o padrão de valores, que a moral defendida no mundo, ela muitas vezes é contrária aos ensinamentos bíblicos. Então, a bem-aventurança, andar na contramão do mundo, significa justamente, muitas vezes, contrariar aquilo que o mundo defende como certo. Hoje, a inversão de valores, ela tem defendido que aquilo que nós consideramos como certo, como válido, é considerado no mundo como errado. O certo virou errado e o errado virou certo. Então, as condutas bíblicas, muitos têm defendido que são coisas retrógradas, coisas antigas, coisas que não servem mais para a nossa atualidade. Mas, como eu falei desde o início, né, o que a Bíblia defende, o padrão bíblico, a Bíblia ela não é relativo. O padrão bíblico, a ética cristã é algo que precisamos levar, precisamos entender, precisamos praticar. Então, o tópico primeiro, ele vem falar o Sermão do Monte, a expressão da ética do reino de Deus. Nesse primeiro tópico, né, a lição vem trazer as bem-aventuranças. Nós vamos encontrar essas bem-aventuranças no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. A primeira bem-aventurança é os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E eu me questionava muito o que seria ser pobre de espírito. Mas essa expressão pobre de espírito significa, são os que reconhecem quanto precisam do próximo. Ser pobre de espírito é ser dependente de Deus. É saber que as nossas vidas, ela dependem de Deus. E quando eu sou pobre de espírito, eu reconheço a importância do próximo. Eu reconheço a importância do meu irmão. Eu não vou tratar meu irmão com ignorância, com altivez, porque eu sei que hoje eu posso não estar precisando, mas amanhã ele pode ser aquele que vai me estender a mão para me ajudar. Então, o pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. Precisamos entender que não somos nada, não chegamos a lugar nenhum se não for através do Senhor. Então, segundo a bem-aventurança, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, né? Se eu perguntar aqui, alguém gosta de chorar? Ninguém gosta de chorar, né? Mas lá no Salmos 30, o verso 6 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa noite que o Salmo vem trazer, não está se referindo a um período apenas de 24 horas, de uma noite em relação ao dia, mas está falando que a nossa noite ela pode durar meses, anos, mas o que o bem-aventurado precisa entender é que Deus está no controle de tudo, que Ele está pronto para nos consolar. Talvez você está aí do outro lado, assistindo essa aula, está chorando pela perda de alguém, pela perda de um emprego, porque está em dificuldade. Mas não esqueça, a Bíblia chama você de bem-aventurado, porque Cristo é aquele que vai nos dar o consolo, né? Bem-aventurados também são os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão aqui dessa bem-aventurança está se referindo ao domínio próprio, ao autocontrole. Precisamos ter domínio próprio nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Diariamente nós somos confrontados, diariamente surgem situações para nos tirar do foco, para nos tirar do alvo, para nos fazer desestabilizar, né? Mas precisamos de ter equilíbrio. Equilíbrio encontrado através do Espírito Santo. Então, bem-aventurados os mansos, aqueles que conseguem dominar o seu eu, o seu homem interior. Essa é uma promessa do Senhor, a bem-aventurança, ser mais do que feliz, ser mais do que pleno. Também são bem-aventurados os retos, né? Bem-aventurados os retos. Essa retidão aqui que a Bíblia está falando são aqueles que não se calam diante das injustiças. Vivemos rodeados de injustiças, seja pela corrupção, seja por direito não concedido, seja muitas vezes por injustiças simples, né, de pessoas que têm seus direitos resguardados, né? Mas os bem-aventurados desses retos são aqueles que diante da injustiça não se calam.
Nós, como cristãos, precisamos entender que precisamos fazer as coisas de maneira corretas, de maneira certa. Vamos dar um exemplo bem simples. Você, juvenil, né, de repente pega um transporte público, dá um certo valor ao cobrador, o cobrador vai te passar um valor a mais de troco do que era para você receber. Você se apercebe em tempo hábil. O que é que você faz? Você vai dizer, que bênção que ele me deu mais dinheiro, ou você vai pegar aquele dinheiro e vai devolver ao cobrador o que excedeu o seu troco? Né? Ser reto é devolver aquilo que não pertence a você. Porque o dinheiro que ele lhe deu a mais, lá na frente, quando ele for fechar o caixa dele, vai ser cobrado do bolso dele. Então, são coisas simples, muitas vezes, que nós passamos desapercebidos. E, como cristãos, precisamos entender que nós não podemos nos calar diante das injustiças, seja elas sociais, seja elas morais, certo? Bem-aventurados são os retos. Dando continuidade ainda sobre as bem-aventuranças, a Bíblia também vai chamar de bem-aventurado os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que procuram o melhor para o seu próximo. Né? Nessa lição, nós já falamos quem é o nosso próximo, já entendemos quem é o nosso próximo. Então, o meu próximo é aquele que está no meu raio de ação. Nem sempre o meu próximo é aquele que me ama, é aquele que me trata bem, é aquele que é justo comigo. Muitas vezes o nosso próximo vai ser aquele que simplesmente nos trata mal, comete alguma injustiça, mas nós precisamos ser misericordiosos. O mundo geralmente abençoa, abraça, aplaude aqueles que o tratam bem. Mas nós, como cristãos, através do sermão, desse ensinamento de ética que Jesus dele deixou para a sua igreja, nós precisamos entender, procurar o melhor para o próximo, seja ele quem for. Muitas vezes o seu próximo, o meu próximo, é um traficante, é um assassino, é um estuprador, certo? Mas a Bíblia nos manda procurar o melhor para o outro. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você, certo? Então, bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que pleno também, são os limpos de coração. Quem são esses limpos de coração? São os que procuram ser sinceros em cumprir a vontade de Deus. Nessa parte aqui de limpos de coração, eu parei para meditar um pouquinho e comecei a entender o que é ser limpo de coração. É parar de querer medir o meu próximo com a minha régua. Muitas vezes nós temos alguns padrões de conduta que nós achamos que todo mundo agiria como nós agíssemos. E isso nos torna, muitas vezes, julgadores alheios, no sentido de achar que todo mundo está fazendo determinada ação por maldade. E muitas vezes a pessoa está numa simplicidade, numa sinceridade tão grande, mas nós julgamos o outro pela nossa régua. Então, precisamos entender que ser bem-aventurados são os limpos de coração. É não julgar o próximo, é julgar com a régua de Deus. Deus, ele conhece o íntimo e o profundo de cada um. E nós não podemos achar que as pessoas são maus, mas precisamos orar pelo próximo, precisamos procurar entender os dois lados da moeda, tá certo? Bem-aventurados também são os pacificadores. Quem são esses pacificadores? São os promotores da reconciliação entre homem e Deus. Tem pessoas que, em sua essência, são pessoas que eu costumo chamar de pessoas tóxicas. Tem pessoas que você chega perto, você se sente mal, porque são pessoas que só falam de problemas, só falam de tristeza, nunca tem nada bom para lidar, fica triste com a felicidade do outro. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores, são aqueles que promovem a reconciliação, tanto entre homens como entre homens e Deus. São aquelas pessoas que chegam para acalmar e não para incentivar a fúria, certo? E em relação à reconciliação entre Deus, são aqueles que vão levar a paz, o amor, a verdade, o evangelho para aqueles que estão perdidos. Então, no sermão ele também nos ensina que é bem-aventurado aqueles que são pacificadores. Então, seja promotor da paz. O mundo está em guerra. Nós começamos a abrir as redes sociais, nós começamos a entender, a ver
pessoas brigando por causa de questões políticas, pessoas brigando por causa de questão de salário. Cada um tem um posicionamento diferente e muitas vezes deixamos de respeitar o outro para querer que a nossa vontade, que a nossa visão, ela seja imposta. E começamos a criar confusão, a criar discórdia, a criar divisões. Então, a Bíblia nos desperta, através do Sermão do Monte, os ensinamentos que bem-aventurado são os pacificadores. Que possamos ser, no mundo em guerra, pacificadores. Amém? E também bem-aventurados são os perseguidos por causa de Cristo. Então, quem são esses perseguidos por causa de Cristo? São aqueles que escolhem viver os planos de Deus. Essa perseguição aqui está falando da perseguição por causa de Cristo. É quando muitas vezes você toma uma posição em servir a Deus, em ser um adorador, em procurar fazer a obra do Senhor. E muitas vezes você é desacreditado, você é zombado, você recebe injúrias. Então, essas pessoas que são perseguidas por causa de Cristo são aquelas que realmente negam-se a si mesmas. Muitas vezes precisa vencer a si próprio, vencer os seus medos, vencer as suas tristezas, mas dizer sim para Jesus. Nesse momento, eu já quero apresentar aqueles missionários que estão muitas vezes em lugares onde o evangelho é proibido, com risco até de sua própria morte. Mas eles têm procurado fazer a obra do Senhor porque eles amam o evangelho, escolheram ter uma vida inteira para o Senhor. É que nem Paulo falou, né, que para mim morrer é Cristo e o viver é ganho. Então, se você tem sofrido perseguição, não porque você provocou, não porque você está colhendo o que você plantou, não. Mas se você tem sido perseguido porque você escolheu servir a Deus, porque você tem feito a obra, então se alegre. Porque a Bíblia ela lhe chama de bem-aventurado, de plena felicidade. Porque você está fazendo algo que com certeza você vai ter a sua recompensa. Finalizando as bem-aventuranças, entramos no tópico 2, que vai tratar sobre o Sermão do Monte como uma mensagem para hoje, ou seja, uma mensagem atual, certo? Falei no início e vou reforçar aqui um pouquinho. Foi escrito mais de 2000 anos, né, o sermão, mas até hoje esses ensinamentos eles servem, uma vez praticados, eles servem para a nossa boa conduta e para que nós possamos mostrar Cristo através das nossas vidas. O primeiro subtópico, falamos que precisamos viver uma transformação a partir do interior do homem, pois todos os sentimentos e mudanças começam no coração. Provérbios 4, 23. Então, o que é que isso quer dizer? Precisamos ver uma transformação a partir do interior, do homem interior. Homem interior fala da transformação que ela ocorre de dentro para fora. Quando você quer mudar externamente, muitas vezes você arruma o cabelo, você faz uma maquiagem, você veste uma roupa bonita, para mostrar, né, se mostrar pleno, para se sentir bem fisicamente. Mas se você tiver todo embelezado, né, todo perfeitinho por fora, mas se você estiver com o coração abatido, triste, amargurado, você vai perceber que a sua beleza ela não vai ser refletida de uma forma plena. As pessoas vão começar a olhar para você, mas vai ver algo que não vai deixar a sua beleza tão focada. Tanto é que a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, essa transformação, viver a transformação a partir do homem interior, fala da transformação de dentro para fora. É quando o Espírito Santo começa a nos regenerar, começa a transformar o velho eu para uma nova pessoa, conforme a vontade do Senhor. Então, se eu era uma pessoa que costumava falar mal dos outros, então, essa atitude em mim ela precisa ser modificada. Isso é a mudança do homem interior. Se eu era uma pessoa que odiava, que maltratava, então minhas atitudes agora elas vão precisar mudar, porque o homem interior vai refletir o homem exterior, vai refletir o meu homem interior. Uma árvore, a gente não conhece ela
pelas folhas, mas sim pelos frutos. Como é que eu sei que ali é um coqueiro, que ali é uma mangueira? Através do fruto que aquela árvore dá. Assim é o homem transformado interiormente. Eu sei que uma pessoa ela mudou, que eu sei que uma pessoa foi transformada a partir do momento que as atitudes daquela pessoa mostram que houve uma transformação. Então, quem realmente segue os ensinamentos do sermão, segue esses ensinamentos da ética cristã que a Bíblia nos traz, ela é uma pessoa transformada, ela é uma pessoa modificada, ela é uma pessoa que o mundo vai olhar para ela e vai ver uma modificação. O outro tópico fala que, além de transformar o indivíduo, consequentemente, transforma a sociedade. Isso é muito interessante, porque eu costumo falar para os meus alunos que uma família, que um lar bem estruturado, ele vai lançar na sociedade pessoas estruturadas. Claro, toda regra há exceções. A gente precisa entender que nem sempre uma família estruturada, certinha, muitas vezes tem pessoas que têm atitudes diferentes, mas em sua maior proporção, a gente sabe que uma família bem estruturada vai criar indivíduos estruturados e, por consequentemente, uma sociedade estruturada. Isso é um exemplo. Quando nós pegamos os dados sociais, nós vamos ver que o maior índice de violência, o maior índice de questões socialmente marginalizadas vão ser encontradas em pessoas com famílias desestruturadas. Geralmente é aquela família onde os pais, né, não criaram seus filhos, ou os filhos foram abandonados, ou vivem num lar desestruturado com os pais com vícios. E uma série de outros fatores. Então, quando há uma transformação no indivíduo, consequentemente, isso vai trazer uma bênção para a sociedade. É por isso que a lição vem trazendo no tópico 2, esse resumão que diz assim: em um mundo marcado pelas injustiças e desesperanças, surge alguém anunciando o reino que se torna um verdadeiro oásis na terra, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele veio mostrar esse oásis. O que é um oásis? O oásis é aquela visão que no deserto, onde só tem areia, onde há bastante sede, onde a água é escassa, de repente você vê lá um local com água em abundância, com sombra, né? Então, isso mostra que Jesus ele veio apresentar o seu reino como um oásis na terra. O mundo ele jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, para que muitos nem sequer creem na palavra. Mas esse oásis vem através de Jesus Cristo, através desse reino que ele tem implantado, desse reino que nós vemos apresentando, tá certo? Então, o Sermão do Monte ele é atual, né? As bem-aventuranças, os pobres de espírito, os pacificadores, isso é algo que nós precisamos praticar. Estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra e precisamos entender que nada é mais importante que fazer a vontade do Senhor, de que estar com o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que pode nos fortalecer, nos dar graça, nos dar direcionamento para vencermos a nós mesmos e a todas as influências externas. No tópico 3, a lição vem trazer vivendo a ética do reino na sociedade. Então, como colocar em prática essa ética? Essa ética que foi ensinada por Cristo. Então, trago o primeiro questionamento aqui no subtópico 1, que diz assim: para a sociedade, quem é esse bem-aventurado? Então, o que é que o mundo entende por bem-aventurado, por pessoa feliz? Geralmente o mundo entende que ser feliz é ter dinheiro. É a primeira figurinha que eu coloquei ali. Dinheiro é bom? É. Dinheiro é muito bom. Dinheiro ele resolve muitas questões em relação às finanças. Porém, ele não traz felicidade. Se você for olhar em países desenvolvidos, países considerados ricos, onde os seus cidadãos são plenamente satisfeitos financeiramente, há um alto índice de suicídio. Então, isso prova que o dinheiro ele é bom, mas ele não traz felicidade. Então, ser bem-aventurado, a sociedade entende como ter dinheiro. Quem nunca disse, se eu tivesse dinheiro, se eu ganhasse na loteria, eu ia resolver todos os meus problemas. Mas é uma frase de alguém iludido, porque a verdadeira felicidade ela não está no dinheiro. Isso é comprovado por várias estatísticas, certo? Então, as pessoas também têm como bem-aventurado aqueles que têm saúde, né? Hoje vivemos aí nesse caos da pandemia
né? E todos desejam saúde, mas sabemos que a saúde também ela não traz felicidade plena. Tem pessoas que têm saúde para dar e vender, mas são pessoas que falta alguma coisa, que não têm aquela plenitude. Então, bem-aventurado também não é só ter saúde, não é ter dinheiro, a beleza, né? Hoje, o padrão de beleza, hoje temos jeito para tudo, né? Tem cirurgia para afinar nariz, para plantar cabelo, para tudo. Então, o padrão de beleza que o mundo está, hoje posso até falar assim, que ao invés de ser algo de bem-aventurado, tem trazido muitos problemas, porque o endeusamento, esse Deus da beleza, tem feito com que pessoas jovens, né, tirem sua própria vida ou se submetam a cirurgias perigosíssimas, causando riscos de vida para ter um padrão que a sociedade impõe. Então, o padrão de beleza ela não é a bem-aventurança, ela não traz a felicidade plena. E muitos ainda têm como um bem-aventurado, né, aqueles que são autossuficientes. Aqueles que conseguem, eu venci porque eu estudei, porque eu procurei, porque eu cresci. Graças a Deus, precisamos sim procurar o nosso melhor. Eu incentivo sim, eu acho muito importante estudarmos, termos sonhos, procurar os objetivos, mas esse não é o padrão de bem-aventurança. Isso são coisas necessárias, porém não o tudo. O bem-aventurado que a Bíblia nos ensina e que verdadeiramente vai lhe trazer essa felicidade plena é o que consegue entender que devemos buscar, em primeiro lugar, as coisas que são do alto e priorizando o espiritual, promovendo a paz, a justiça e a alegria. Né? Mateus 6,33, o versículo que fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus, ter a presença de Deus na vida é o sinônimo de maior bem-aventurança. Você não imagina, né? Muitas vezes estamos aflitos, estamos com algumas dificuldades financeiras, estamos com a dificuldade de saúde, mas quando nós entendemos que temos a presença de Deus, nós conseguimos superar isso com alegria. E isso só quem realmente adentra o reino, só quem realmente experimenta, né, esse reino na vida que pode desfrutar. E eu convido você, se você ainda não tem essa alegria plena, a desfrutar o reino de Deus. Prosseguindo agora para o segundo subtópico desse tópico aqui que fala vivendo a ética do reino de Deus, aí tem a outra pergunta. Como aquele que é bem-aventurado no reino de Deus deve viver em sociedade? Então, se eu já aceitei a Jesus, já me considero estar no reino de Deus, então qual deve ser o meu padrão de conduta, visto que nós estamos falando sobre ética? Então, ética é o padrão de conduta, é como eu tenho que me portar diante da sociedade, diante dos meus amigos, diante da minha escola, diante da minha vizinhança. Né? Então, o mundo precisa perceber que os que praticam um cristianismo autêntico, aí eu quero destacar essa palavra autêntico, vivem de uma forma diferente das outras pessoas. Então, quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Quem é o verdadeiro cidadão desse reino? É aquele que vive um cristianismo autêntico. Você pode até estar aí questionando, mas eu conheço pessoas que andam muito na igreja, que estão lá sempre semanalmente, mas a vida delas não condiz com aquilo que ela prega. Bom, então, essa pessoa ela pode estar até dentro de uma igreja, mas ela ainda falta vivenciar, ela precisa, ela necessita ter um encontro real com Jesus Cristo, certo? Então, quem vive um cristianismo autêntico, ele vive de uma forma diferente. É aquela pessoa que você sabe, que sempre vai ter uma palavra de Deus para falar para você, que vai ter uma conduta digna de um filho de Deus. E o último tópico, para finalizar nossa lição, ele fala sal e luz. Semana passada, na lição passada, nós falamos muito sobre o sal. Para que serve o sal? As três coisinhas que eram para dar sabor, né, para conservar e para sarar. Né? O sal ele tem essas propriedades. Né? Mas aqui, o que é que significa nesse último tópico que eu quero trazer para a gente? Sal e luz. O que é ser sal e ser luz? Então, ser sal e ser luz na nossa sociedade significa ser um referencial. O que é um referencial? Se você quer chegar a algum lugar, geralmente você vai ter um endereço e vai ter um ponto de referência, que é alguma coisa onde você vai se espelhar, você vai visualizar para facilitar
a sua chegada. Então, ser um referencial no mundo é ser uma carta aberta de Deus para a humanidade. É ser aquela pessoa que alguém vai olhar para você e vai ver Jesus, e vai saber que através da sua vida ela vai ser abençoada. Então, o que as pessoas que convivem com você acham a seu respeito? Lembrem, nós somos sal e ser luz. O que é que as pessoas que estão ao seu redor, lá na sua casa, o que é que elas dizem de você? Você é uma bênção ou você é apenas um farsante? É forte isso, né? É muito forte, mas é um despertamento desse sermão. Precisamos entender que nós não enganamos a Deus. O Senhor, Ele nos conhece por inteiro e nada passa desapercebido diante de Deus. Então, precisamos ser sal e ser luz naquele campo de ação que o Senhor tem nos colocado. O outro ponto é, elas gostam quando você está por perto ou elas fazem cara feia quando está se aproximando? Mas esse outro ponto tem duas coisinhas que a gente precisa entender, né? Nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença. E muitas vezes nós não somos aceitos pelo fato de nós não aceitarmos algumas condutas que vai de encontro à palavra de Deus. Se a rejeição dessas pessoas for por esse motivo, de repente você é crente e tal, não bebe, né? E de repente você chega, alguém se sente incomodado porque sabe que você é cristão e se sente chateado por isso. Então, isso você está totalmente certo, mas é diferente das pessoas se incomodarem com a sua presença simplesmente porque você é uma pessoa que traz sentimentos ruins, porque você é uma pessoa que nunca tem uma palavra de paz, que sempre traz confusão. Então é diferente. Ser sal e ser luz é levar Jesus, é levar as boas novas, né? É fazer o ID do Senhor. Então temos feito a diferença no trabalho, na família, na escola, na vizinhança. Essas pessoas que estão no campo de ação podem contar com você? Então, essa lição, ela nos traz uma reflexão muito grande sobre a questão da ética no reino de Deus. Estamos vivendo em tempos onde a igreja muitas vezes tem esquecido do seu papel, né? E por medo e muitas vezes por influência do mundo, tem tentado parecer com o mundo, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina a ser sal e ser luz. Ou seja, sermos diferentes. Ser diferente não é errado. Ser diferente é um ensinamento de Deus. Contanto que essa diferença seja para o bem, que essa diferença seja para trazer luz à humanidade, tirar das trevas aquele que está perdido, que não tem mais solução para a sua vida. Então, que o Senhor, Ele possa nos abençoar, nos capacitar neste mundo tão perverso a sermos sal e ser luz. Que o Senhor venha nos dar direcionamento, que possamos, né, buscar graça do Senhor para continuar nos seus caminhos, não apenas sendo religiosos, porque a religiosidade ela não vai nos levar a lugar nenhum, mas que possamos ser servos, que possamos ser luz, que possamos levar a Cristo a todo e qualquer que nos pedir sentido da nossa fé. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a confiança, e que vocês possam pegar esse vídeo, compartilhar, porque a palavra de Deus ela é necessária as pessoas entenderem, não apenas ouvir, mas entender aquilo que está sendo falado, que vocês possam ser um canal de bênção para outra pessoa. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.